Olá, meu nome é Erison Lima, eu sou professor de português e corretos aqui do SET Sérgio Pessoa em Manaus. A aula que você vai assistir agora faz parte da nossa série de aulas ministradas para o ensino remoto durante a pandemia do coronavírus em 2020. E como toda aula, ela não se propõe a encerrar o assunto por completo. Talvez você encontre algumas falhas ou algumas caneladas que cometemos. Isso é natural. Deixe aqui nos comentários o seu parecer, a sua crítica ou o seu elogio. Compartilhe com seus amigos e esteja conosco nos nossos novos conteúdos. Muito obrigado. Ciências agora, né, do 7º ano. Sejam todos bem-vindos. Aí os alunos do Sérgio Pessoa. Eu sei que vocês estão com muita saudade da escola, com saudade da sala de aula de vocês, aquela sala realmente que você pega a sua cadeira e você tem o calor do seu colega, né, a vontade de ver os seus amiguinhos pelo corredor, de ver os professores de vocês. Mas por aqui dá para a gente matar um pouco a nossa saudade também, né? Desejamos sinceramente que todos que estão aqui, os familiares de vocês estejam bem, estejam com saúde, que isso é de fundamental importância, tá? Hoje a nossa aula de ciências, nós faremos... Olha, barulho de chuva isso. Nós vamos fazer a continuação da aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre... Qual foi o assunto da aula passada? Quem é que lembra? Ninguém lembra do assunto da aula passada? Eu acho que foi os sobre... Pera, eu não lembro, eu não consigo lembrar. Eu acho que foi da características dos seres vivos. Característica dos seres vivos do reino dos animais, né? Falamos do reino animal na aula passada, e aí nós trabalhamos algumas características gerais dos animais, né? Características que nós podemos identificar em cada grupo específico do reino animal. Nós vimos na aula passada, né, que o reino animal ele é muito amplo, ele é muito abrangente e ele é bem diverso. Há uma diversidade de seres vivos no reino animal com características que são bem particulares, bem específicas. Então, hoje, nós não vamos falar de características gerais. Hoje nós vamos falar de um grupo específico do reino animal. Tá? Nós não vamos mais falar de seres, da diversidade enorme que há nesse reino que é o animal, mas nós vamos falar de um grupo específico. Tá? Deixa eu colocar agora aqui uma tela, vou trabalhar aqui com vocês. Vocês me avisem, por favor, se a tela estiver aparecendo, se estiver aparecendo com algum problema aí para vocês. Vocês estão visualizando a nossa tela inicial? Não. Não, professora. Não, professora. Tá ok. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui nós temos... Já? Tá ok? Vocês estão vendo a tela? Sim. Sinalizem. Sim. Tá. Então, ó, uma dica aí na nossa tela inicial do que nós vamos trabalhar hoje. O que vocês estão vendo aí na tela? Reino animal, poríferos. Poríferos. E tem um serzinho aí elegante andando aí. O que vocês veem? Esponja do mar. O Bob Esponja. Ai, é o Bob Esponja. Então, hoje a gente vai assistir o desenho do Bob Esponja. É só um pedacinho. Bom, nós vamos trabalhar sobre o reino animal, os poríferos, né, que é um grupo de animais com características bem particulares. Esses animais, os poríferos, eles, segundo a ciência, né, segundo a história da ciência, eles são os primeiros animais a surgirem no nosso planeta. Então, se eles são os primeiros considerados os primeiros animais que surgiram no nosso planeta, eles são bem simples. Eles têm uma organização no corpo dele bem simples quando nós comparamos, por exemplo, com um cachorro, com um gato, com um elefante ou com um tucunaré, tá?
Então, vamos aí, só para a gente dar uma aquecida aí no que vai ser a nossa aula, né? Só para a gente dar uma passeadinha no assunto. Verifiquem isso aqui que eu preparei para vocês. Aquele é o papai Kinder. Com licença, senhor, essa porta é só para funcionários. Bob Esponja. Tem alguma coisa diferente em você hoje? Você parece bem mais encorpado. Não deve ser a calça comprida. É isso mesmo. Você vai ficar no caixa hoje. Cozinhe agora, senhor Lula Molusco, e comece a cozinhar. Mas, seu siriguejo, por quê? Olha só. O Bob Esponja tá de calça comprida e você tá com... nada. Posso me acostumar com esse trabalho. Lula Molusco, que tá em promoção? Nada, aqui nunca tem promoção. Lula Molusco, qual é o desconto para aposentado? Não tem desconto para aposentado. Lula Molusco! O quê? O que eu faço quando o caixa tá dando 2.000 a menos? Opa, tá bom, já chega. Acho que foi um grande erro colocar você no caixa. Afinal, você tá muito bem vestido para um trabalho tão sem graça e repetitivo. Isso. Então, ó, vocês viram aí? Ele entrou todo elegante, todo chique, de calça comprida, para a nossa aula de hoje, né? Afinal, ele é a estrela da nossa aula, a esponja. Mas, aí no desenho, lógico, quem já assistiu o desenho do Bob Esponja, sabe que ele é uma esponja sintética, essa esponja que tem na nossa casa, aí na sua cozinha, para lavar a vasilha. E hoje nós não vamos... E o assunto de hoje não trata da esponja de lavar as louças, né? E sim de um grupo específico de animais. Sim, as esponjas, né, são animais, esponjas que vivem na água. Essas que são para lavar a vasilha são esponjas sintéticas, produzidas aí com material, né, que não é de ser vivo. Então, nós vamos falar hoje sobre os poríferos. Vamos conhecer o que eu espero que vocês compreendam, que vocês aprendam um pouco sobre o que é um porífero, como o porífero é formado, o corpo dele, quais são as características do corpo desse porífero, como é que ele se alimenta, como é que ele faz para respirar, como é que ele vive, onde é que ele vive, tá? Então, isso é o que nós vamos verificar na aula de hoje, tá? Os poríferos. Bom, os poríferos, já que eles fazem parte do reino animal, né, vamos relembrar rapidamente o que nós falamos na aula passada sobre as características do reino animal. Todos os seres vivos do reino animal, eles são organismos pluricelulares ou multicelulares. Ou seja, o corpo desses seres vivos tem muitas células. Não é um corpo formado por uma única célula, como é o caso das bactérias, por exemplo. Mas, no reino animal, todos os seres vivos têm muitas células formando o corpo deles. Outra característica é que todos os animais são eucarióticos, ou seja, são seres vivos eucariontes. As muitas células que formam o corpo desses animais, elas têm uma organização, ou seja, dentro da sua célula, existe, dentro de cada uma dessas células que formam o corpo dos animais, existe o material genético protegido por uma membrana nuclear, que nós chamamos de carioteca. Então, a presença dessa carioteca indica que o ser vivo é um ser eucarionte. Outra característica dos seres vivos do reino animal, que é também do filo dos poríferos, já que eles são do reino animal, é que eles são heterotróficos. Nham, 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 né? Isso significa que todos os animais, eles, para se nutrir, eles precisam obter seu alimento através de outras fontes. Eles não conseguem produzir o próprio alimento, como é o caso das plantas, que elas sozinhas fabricam o seu próprio alimento. Aí elas são chamadas autótrofas.
Os animais, eles não têm essa capacidade de produzir o seu próprio alimento, então eles são chamados de seres heterótrofos ou heterotróficos, tá? E aí nós vamos ver hoje como é que os poríferos se alimentam. O que eles comem? Eles são animais, eles não produzem o próprio alimento, então o que eles comem? De que forma que eles se nutrem? Outra característica é que os poríferos, já que eles pertencem ao reino animal, eles têm adaptações, eles desenvolvem certas características que são necessárias para a proteção do corpo deles e para a sobrevivência da sua espécie. Todos vocês lembram que eu disse para vocês na nossa aula passada, nós comentamos, que existe na natureza uma variedade de animais. E esses animais, eles são classificados, eles são organizados dentro de uma classificação que nós chamamos de filo. E esses animais, nesses diferentes filos, eles podem habitar diferentes ambientes e também a reprodução deles pode ser de várias formas, podendo ser reprodução sexuada, reprodução assexuada, né, conceito que a gente trabalhou na aula passada. Muitos desses seres vivos do reino animal, eles são seres invertebrados, ou seja, são animais que eles não têm crânio, como nós, pessoas, né, nós temos crânio. Um cachorro, você pega na cabeça do cachorro, você sente o crânio, os ossos da cabeça dele. Se você tocar, né, na costa, como a gente fala, no dorso, você vai sentir as vértebras, os conjuntos de ossinhos que formam a coluna vertebral. Mas nem todos têm crânio e vértebra. É o caso dos poríferos. Eles não têm crânios, não têm vértebras, né? Então, são animais, né? Os animais do filo dos poríferos, eles são animais que não possuem, eles são desprovidos de ossinhos, de vértebras, né? De crânio. Aqui eu coloquei para ilustrar a imagem de esponja, que é animal porífero, tá? Aí nós vamos trabalhar, inicialmente, o que são os poríferos? De onde esse nome? Por que porífero? Já falei para vocês que os poríferos, eles pertencem, né, ao reino animal. Mas nem sempre foi assim. Não é desde sempre. Foram descobertos os animais, os poríferos, e eles são classificados no reino dos animais. Durante muito tempo, os poríferos, eles foram classificados como plantas. Vocês sabiam disso? Ninguém? Não. Não? Vocês nunca ouviram falar sobre poríferos? Não. Sim, Não? eu já ouvi falar. E quando vocês assistiram ao desenho do Bob Esponja, vocês conseguiam fazer alguma associação do Bob Esponja? O Bob Esponja, ele é uma esponja sintética. O Bob Esponja deve ser algum ser vivo que vive no mar. Ou nunca vocês fizeram essa relação do desenho com o que é real? Sim, eu já. Já, que bom. Pois é. Mas os poríferos, né, os animais, as esponjas, como essa da imagem aí que você está vendo, que vocês estão vendo, são animais. Animais, uau! Só que eles não são como, né, como rato, como cachorro, papagaio, eles não são como uma minhoca. E, durante muito tempo, eles foram classificados como plantas. Exatamente, eles foram classificados como plantinhas. Por quê? Eles parecem plantinhas, presos. Eles ficam fixos num substrato, eles ficam presos ali, pode ser numa rocha, eles ficam fixos, pode ser num graveto, numa embarcação que afundou, ou até no corpo de um molusco, por exemplo. Então, pelo fato de eles não viverem se locomovendo, dos poríferos não terem uma locomoção como tem os peixes, eles viverem fixos em um determinado espaço, é por isso que eles foram classificados como planta. Lá o Aristóteles, o filósofo grego Aristóteles na Grécia, ele foi o primeiro a classificar os poríferos, esses animais, como plantas. Mas com o passar do tempo, né, com o avanço tecnológico, a descoberta, né, de materiais sofisticados e estudos mais avançados, percebeu
então, que os poríferos, na verdade, são animais. Mas tem algo que é interessante, que os poríferos, eles são muito parecidos com colônias de protozoário. Né? E protozoários são micro-organismos que não pertencem, são seres vivos que não pertencem ao reino animal. E os poríferos, eles parecem muito com protozoários. Então, vamos ver aí, eu preparei uma definição para vocês aí, que diz o seguinte: os poríferos, do latim, porus, significa poro, furo, buraquinhos, e ferre, portador. Então, nós podemos dizer que os poríferos são portadores de poros. São seres vivos que possuem poros. Essa é uma característica, assim, que ganha de todas quando nós pensamos em poríferos. Poríferos são seres vivos que possuem o corpo cheio de poros. São espongiários ou esponjas. Segundo a ciência, eles surgiram de seres unicelulares e heterótrofos, que foram se agrupando em colônias. Então, essa é uma definição bem simples, vocês podem encontrar definições ou conceitos para os poríferos, né? Vocês podem encontrar definições bem mais abrangentes, bem mais amplas, e vocês vão estudar também conceitos mais elaborados quando vocês estiverem no ensino médio. Então, o que é importante você saber? A definição, a característica básica de um porífero é um animal, não possui crânio, não possui vértebra. Característica principal, tem o corpo formado de poros, cheio de poros, ok? Aqui você tem, poríferos, você observa essa característica que nós vamos estudar bastante, essa abertura, mas nem todos têm esse formato, tá? Eles não têm uma forma definida. Eles podem ter várias formas diferentes, dependendo do ambiente, do local, dos nutrientes, dependendo da espécie. Eles têm aspectos, tipos diferentes, tá? Formatos diferentes. Agora, vocês vão perceber sempre essa abertura, Olha esse corpo dessa esponja. É como se fosse um vaso, né? E aqui na parte superior, ele tem uma abertura, que a gente vai aprender o nome dessa abertura. Ósculo é o nome dessa abertura. E é uma estrutura oca, ele é oco, ele tem uma cavidade aí por dentro, que nós vamos ver no próximo, mais adiante, que nós chamamos de átrio ou espongiocele. É uma parte interna onde movimenta bastante água no corpo desse animal, que nós chamamos de porífero. Outras características, né? Vimos aí a básica, que ele tem o corpo dotado de poros, de furos. Na verdade, são células que têm canais por onde passa a água. Eles têm uma ligação muito interessante com a água, né? Então, os animais poríferos, eles são animais exclusivamente aquáticos. Então, você não vai ver, por exemplo, um porífero tendo uma vida ativa fora da água. Você pode até ver, mas ele vai morrer ou ele já está morto, porque ele é um animal exclusivamente de vida aquática. Então, ele vive na água. A grande maioria das espécies de poríferos, eles vivem no mar. Eles vivem em ambientes com água salgada, em ambientes marinhos. Mas nós vamos também estudar, aprender que tem esponjas, tem poríferos que vivem na água doce. E isso porque, então aqui para a nossa região, no Amazonas, aqui em Manaus, nas praias aqui perto, não tem poríferos? Tem bastante. Eu preparei, inclusive, vídeo para vocês assistirem, para nós assistirmos juntos. Eu já assisti e vou rever junto com vocês. Então, tem esponjas de água doce, só que é uma minoria. De todas as espécies que existem, cerca de 11 mil espécies, ou mais, até mais que existe, somente cerca de 50 são de água doce. 50 espécies são de água doce. Então, vamos ver aqui. As características dos poríferos. Eles não possuem tecidos definidos. Nós já trabalhamos nas aulas anteriores, tanto aqui pelo Meet como presencialmente, né? Vocês viram tecidos que formam o corpo dos seres vivos.
Aí vocês podem lembrar do tecido ósseo, né, que é o tecido que é formado pelos ossos, o tecido muscular, que é formado pelas fibras musculares, o tecido sanguíneo, que é onde tem o sangue, com as hemácias, com os glóbulos brancos, né, leucócitos. Mas os poríferos não têm nada disso. Os poríferos são animais que não têm tecidos verdadeiros. Você pode ver a estrutura do corpo dele aí, ó, como aparece, né, essas estruturas tubulares, mas não, as células não formam um tecido, como é a nossa pele, por exemplo. As células ficam agrupadas, formando colônias, mas não forma tecido verdadeiro. Então, o porífero é muito simples, mesmo é um animal muito simples, porque somente os poríferos é que são animais sem tecidos verdadeiros. Os outros animais que existem, todos já têm uma organização de tecido, tá? Mas o corpo deles é formado por células, são seres vivos. Os poríferos, eles não apresentam órgãos e nem sistemas. Quem pode dar exemplo de um órgão que um outro animal possui, que o cachorro possui, por exemplo? Coração. Coração, né? Oi, tum, tum, bate coração. Até na música fala aí dos corações, né? O coração que ele fica batendo aí dentro da cavidade aí do teu corpo, né? Para distribuir o oxigênio, para distribuir nutrientes. O corpo da pessoa tem coração, o corpo do cachorro tem coração, que é um órgão, mas os poríferos são sem coração. Então eles são... Quando você diz assim, você é malvada, você não tem coração. Não tem nada a ver isso, tá? Os poríferos, eles não têm nenhum tipo de órgão. Não tem tecido, não tem órgãos como o coração, não tem órgãos como o pulmão, não tem órgão como por exemplo, o dedo. Ele não tem órgão. E, principalmente, sistemas. Quem pode dar o nome de um sistema do corpo? Nervoso. Sistema nervoso. Né? Outro sistema. Respiratório. Sistema respiratório. O que mais? Falaram do sistema nervoso, sistema circulatório, sistema respiratório, o sistema digestório, né, que é aquele que faz todo o processamento da alimentação. O porífero não tem nada disso, gente, né? Outros animais, como o cachorro, como nós, por exemplo, possuímos, mas os poríferos, eles são, lembrando, são animais muito simples. Eles não conseguem... eles não desenvolvem no corpo deles de forma nenhuma nenhum tipo de órgão. Não tem tecido, né? Tecido epitelial, tecido sanguíneo, tecido... Ele não tem órgão, ele não tem sistema nervoso, não tem. Sistema ósseo, que faz a gente ter toda essa estrutura, não tem. Sistema cardiovascular ou circulatório, não tem. Então, isso é característica de poríferos. Tá? Repetindo, eles são exclusivamente aquáticos. E eles vivem fixos. Então, você não vai, se você estiver passeando, você colocar uma roupa de mergulho e você diz, eu vou para Fernando de Noronha, ou eu vou para as ilhas lá da Indonésia, ver no mar bem limpinho. Você não vai ver os poríferos dando um passeio, né? Como você pode ver outros animais. Você não vai ver eles nadando, porque eles são fixos. Eles vivem presos em substratos. Eles não se locomovem, ok? Professora. E aí? Oi, amor, pode falar. Como é que eles se reproduzem? Como é que eles nascem se eles não têm... Vamos chegar lá, tá? Eles se reproduzem, são seres vivos, são animais, eles se reproduzem. E a gente vai já ver. E eles se reproduzem de forma sexuada e de forma assexuada, tá? Eu preparei também uma lâmina para a gente visualizar, para trabalhar sobre isso. Do que eles se alimentam? O que serve de alimento para os poríferos?
meu Deus, eles vivem fixos e agora muitos morrem de fome porque eles não vão conseguir. Eles têm mecanismos para capturar o alimento. Eles podem não ter sistema nervoso, eles podem não ter cérebro para pensar, eles podem não ter, mas eles se alimentam. A alimentação dos poríferos, ela consiste de restos orgânicos, resto de seres vivos, ou até de micro-organismos que estão lá dentro da água, que eles filtram a água, passa por todo o corpo do porífero pelas laterais. Aqui eu preparei, ó, o local por onde a água entra no animal, ó. Todo por fora do porífero, da esponja, a água entra e ela faz uma movimentação ajustada dentro da cavidade do corpo porífero. Essa cavidade a gente chama átrio ou espongiocele, e aí dentro, na parte interna aqui do corpo do porífero, ele tem células especiais, que nós vamos conhecer em detalhe, são chamadas de coanócitos. São células que têm flagelos. Ela tem uma estruturazinha como se fosse um filamento, é um flagelo, que agita a água dentro aqui, a água que vai entrar por todo o corpo dele, e esses coanócitos, eles agitam a água, e nessa movimentação da água, o coanócito, ele captura partículas de alimento, que vão entrar na célula desse animal e vai ser digerido e distribuído para todas as partes do corpo dele, tá? Então, olha, são animais, são heterótrofos, e eles se alimentam capturando partículas de alimento que tem na água. Então, as esponjas, eles são animais filtradores. Eles filtram a água, retirando aí os nutrientes, retirando partículas de alimento que tenha na água, ou bicho bem pequenininho, ser vivo bem pequeno, né, que são micro-organismos, ou restinhos de alimento, partículas. Eles fazem a captura disso e leva para dentro da célula, onde isso é digerido. Aí ele fica nutrido. Tem um vídeo aqui bem curtinho para vocês. Eu estou colocando só a imagem fixa para você ver aí um pouquinho dos poríferos. Muito abundantes e diversificadas, as esponjas podem ser vistas por todos os lugares, em formatos e cores variadas. A aparência imóvel pode levar o observador a pensar que são vegetais, mas, na verdade, as esponjas são animais coloniais. A água penetra por pequenos poros ao redor de seu corpo e sai por um orifício principal. É assim que elas filtram nutrientes. Olha, tá vendo? Ó? Acabei de falar para vocês. A água entra por todo o corpo dela, né? Que ele tem a esponja, um animal que ela tem células que tem células específicas, são chamadas de porócitos, e a água entra, né, no corpo desse animal e ela é agitada por outras células que são os coanócitos. E essa movimentação da água agita, ele captura ali o alimento e a água sai pela abertura superior, pelo ósculo, ok? Vamos agora verificar como é esse corpo desse porífero, essas células que eu estou falando para vocês, coanócito, porócito. Bom, quarto ponto, organização do corpo dos poríferos. Como é que é o corpo deles? Eles têm forma de vaso. A grande maioria dos representantes dos poríferos, né, as esponjas, eles têm formato de vaso. Mas tem uns também que vocês vão observar que eles são tão chatinhos, eles ficam como se fosse um tapetinho, né? Um tapete em relevo. Mas ainda assim, ele tem essas estruturas que eu vou mencionar aqui para vocês. Tem uma abertura no topo, né, na parte superior. Essa abertura nós chamamos de ósculo, não esqueçam. Esse nome, ósculo, essas estruturas que compõem o corpo dos poríferos, elas são muito abordadas em provas de vestibular, tá? Então, vocês ainda estão no 7º ano, mas é desde o 7º ano que nós vamos estudando para quando chegar lá no ensino médio, a gente está bem com os conceitos
estabelecidos. Então, na parte superior do corpo dos poríferos tem uma abertura por onde sai a água. Essa abertura é chamada de ósculo. Na parte interna, no corpo dos poríferos, tem uma cavidade. É como se fosse um vaso, né? Em forma de vaso, e é oco. Essa cavidade, tem pessoas que costumam confundir dizendo que é uma cavidade digestiva. Não é. Ele não tem uma cavidade digestiva. É só uma cavidade. É só uma estrutura, um espaço onde a água se movimenta, tá? Esse espaço que tem no corpo do porífero é chamado de átrio ou espongiocele. E como é que é o corpo dele, né? Além do formato, como é que são as células que formam o corpo dos poríferos, já que eles não são organizados em tecidos verdadeiros? Tem células específicas. As células que formam o corpo dos poríferos, elas apresentam uma certa divisão de trabalho. As células que formam o corpo dos poríferos, elas têm funções próprias, funções já pré-definidas, tá? Aqui você tem, por exemplo, o corpo de um porífero que está em corte, e aí você tem coanócito. Olha o formato da célula coanócito, tem um flagelo. Na outra lâmina está maior para nós trabalharmos em detalhe. Aqui, de forma geral, tem o coanócito, olha só, todos esses flagelinhos aparecendo, vários coanócitos, é como se ele forrasse a parte interna da esponja, do porífero, tá? Coanócito, que ele faz a captura ali das partículas. Tem também as células chamadas de célula da epiderme, que nós chamamos, na verdade, de pinacócitos, são células que formam toda a parte externa do corpo do porífero, da esponja, tá? Então, quando você olha a imagem da esponja, as células que formam toda aquela estrutura externa são os pinacócitos. Mas, na parte de dentro dessa estrutura, existem células chamadas de amebócitos. Olha o formato, parece uma ameba. Elas são células livres. E elas têm a função assim como do coanócito, elas têm função também de ajudar na digestão do alimento que foi ingerido. E essas células amebócitos, elas têm uma outra função que é bem importante, que é fazer a distribuição dos nutrientes. Elas distribuem nutriente no corpo da esponja, tá? Outras células que atuam na composição do corpo dos poríferos são essas células aqui, as espículas. Tem nesse formato, né? Parecendo agulhinhas, aqui parecendo um bumerangue. São como se fossem microagulhas. Elas têm até uma estrutura tipo de vidro. Parece uma estrutura de vidro. Então, são em formatos de agulhas bem pequenininhos, e essas espículas, elas são responsáveis por dar a forma do corpo do porífero, tá? Então, essas são as células que compõem... faltou o porócito. Porócito são células por onde a água passa, onde que elas têm uma abertura nessa célula, e a água passa, vê essa setinha vermelha, indica o movimento da água para dentro do corpo do porífero, e a água passa por esse porócito, por dentro do porócito, para dentro do corpo da esponja, para o átrio ou espongiocele. Vamos ver em seguida aqui, né? Aqui nós temos o Bob Esponja, que ele está feliz da vida, que vendo que nós estamos falando do corpo do porífero, do animal. Aqui você vê nessa imagem, uma imagem com um detalhe bem maior. Todos estão percebendo essa lâmina? Sim. É um sinal, tá? Para não achar que eu estou. Sim. Ótimo. Então, aqui você tem na imagem ampliada, você tem aqui um porífero, né? Você tem uma esponja. Aqui ela está cortada, essa esponja, onde você vê aqui dentro espongiocele. Se você pudesse observar de cima para baixo, aqui você ia ver essa estrutura interna, é uma cavidade, é oca. Então, é chamado de átrio ou espongiocele. Acima tem a abertura. Como é que nós chamamos essa abertura no topo do corpo da esponja? Ósculo. Ósculo. Para que serve o ósculo mesmo? Para sair a água.
Exatamente, para sair a água. Aqui você vê, ó, em detalhe, um coanócito. Aqui você vê muitos coanócitos, né, que eles estão formando a parte interna do corpo da esponja. Eles ficam com esse flagelo agitando ativamente para movimentar a água, e com isso ele consegue capturar. Ele é muito sensível, ele consegue capturar a presença de micro-organismos ou de partículas orgânicas, né, restos de seres vivos que podem servir de alimento. Olha aqui um pinacócito, que são células que formam a parte externa do corpo da esponja. Aqui as espículas, elas dão a estrutura do corpo da esponja, são células bem rígidas, bem resistentes, como se fossem vidros. Aqui o amebócito, né, uma célula com forma de ameba, ela ajuda na digestão dos alimentos para o corpo do porífero e distribui os nutrientes. E aqui um porócito, ó, mostrando aqui ele grande e o furo que ele tem por onde passa a água. Então, essas são as células que formam o corpo do animal porífero, do animal que popularmente a gente pode chamar de esponja. Olha aqui. Aqui eu fiz um resumo para nós, tá? Aqui uma esponja. Olha essas célulazinhas aqui na parte interna. São os coanócitos. Aí eu coloquei, os coanócitos, eles têm função digestiva, porque uma vez que ele captura uma partícula de alimento, ele promove uma digestão aqui dentro dele. Essa partícula ela é chamada de lisossomos, que digerem tudo, e então ele tem função digestiva. O coanócito serve também para manter o fluxo contínuo da água e para capturar o alimento. O porócito, ele serve para passar a água de fora para dentro do corpo desse porífero. Aqui o amebócito, uma célula chamada de amebócito, tem muitas ao longo do corpo dele. Tem papel de digestão e para distribuir os nutrientes, né? Falei anteriormente. Aqui uma célula chamada de pinacócito, tá bem mais no detalhe, ela faz o revestimento, ela forma a estrutura do corpo da esponja, ele reveste o corpo desse porífero. E as espículas, que dão sustentação, tá? Então, até aqui nós estamos trabalhando como é formado o corpo de um porífero. Como é que ele é formado? Como são as células que formam o corpo desse animal? Ok? Então, ó, nessa outra lâmina, aqui nós temos no detalhe um coanócito, fazendo aí a digestão. Lembrando, poríferos são animais, portanto, eles são heterótrofos. Eles não conseguem produzir o próprio alimento, eles se alimentam através de de partículas, eles se alimentam buscando em outras fontes. No caso dos poríferos, se alimentam de partículas, tá? Então, a digestão não acontece dentro do tubo digestório, como é o nosso caso, que você tem, né? Nós temos a boca, aí vem a faringe, o esôfago, por onde o alimento vai para o estômago, onde faz digestão, né? E depois vai para o intestino, tudo, e os nutrientes são absorvidos. Como o porífero não tem sistema, ele precisa dos nutrientes. E como porque ele faz para adquirir esse nutriente para dentro de suas células? Depois que ele faz a captura dessa partícula de alimento, o coanócito vem, ele faz a captura dessa partícula de nutriente, essa partícula, ela é digerida dentro do coanócito, e lembrando, o coanócito é uma célula, e se essa digestão acontece dentro da célula, nós chamamos de digestão intracelular, digestão dentro da célula. Se fosse fora do corpo, aí nós chamaríamos de digestão extracelular. Mas esses animais, eles fazem digestão dentro da célula. Por isso, nós chamamos de digestão intracelular. Tudo bem até aí?
Tudo bem? Professora, a senhora pode explicar mais só porque a minha internet estava travando muito. Não estava entendendo nada que você estava falando. Poxa vida, quando trava a internet é um problema realmente. Bom, eu estou falando sobre a digestão, como é que o porífero, como é que a esponja faz para ficar nutrida. O coanócito, que são as células flageladas, né, que estão todas na parte interna do corpo da esponja. Esses coanócitos, quando a água entra no corpo do porífero, o coanócito, ele está ali ativamente movimentando o seu flagelo, agitando a água. Aí, então, tem uma estrutura no coanócito que nós chamamos de colarinho. Ele prende as partículas de alimento. Essa partícula de alimento, então, ela entra na célula coanócito e dentro da célula ela é digerida, retirando, assim, os nutrientes. Esses nutrientes entregues para os amebócitos, ou a própria partícula vai para os amebócitos, que digere e distribui os nutrientes para o corpo da esponja, ok? Então, os coanócitos, eles filtram a água, retirando o alimento e retira também o gás oxigênio da água. Então, já que ele não tem um sistema digestório, ele não tem órgãos, depois que essa partícula de alimento é digerida, como é então que é distribuída? Ela passa, a partícula de alimento, o nutriente, aliás, ele passa de uma célula para outra num processo que nós chamamos de difusão, tá? Então, ó, vimos lá que ele pega a partícula, né? Aqui também tem uma outra imagem com o coanócito. Ele pega a partícula de alimento, coloca para dentro da célula. Essa partícula pode ser digerida pelo próprio coanócito ou pode ser enviada para os amebócitos, ou a partícula ou os nutrientes. E os amebócitos distribuem para todas as outras células. Da mesma forma acontece com o gás oxigênio. O gás oxigênio que está na água, ele entra no amebócito ou entra no coanócito e é distribuído para todas as outras células do corpo da esponja. Então, é assim que o porífero respira. Ele não respira como nós, como os outros animais, mas ele absorve, ele utiliza o oxigênio e esse oxigênio ele é capturado da água, entra aí na célula e é distribuído por difusão, passando de uma célula para outra, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está com o microfone ligado? Não? Estão só atentos aí. Circulação. Lembra que eu falei para vocês que os poríferos não têm sistema circulatório, eles não têm coração. Oh, que triste, não tem coração. E como é, então, que ele faz, né, para levar esse oxigênio, para levar a substância? Do mesmo jeito, por difusão. O coanócito, no caso, o oxigênio, que é importante para que as células, né, respirem, as células do porífero respirem, o oxigênio entra no coanócito, o oxigênio entra no amebócito, que são células, e aí daí ele passa. Ele vai simplesmente, é como se encostasse aqui, pronto, passou. Tipo Bluetooth, mas é mecanismo chamado difusão. Dessa forma, as substâncias passam para todas as células do corpo de uma esponja. Aqui nós temos mais... Por que eu tenho tanta imagem aqui de coanócito? Porque quando você estiver no vestibular, fazendo vestibular, você vai ver, você vai se deparar. Questões de vestibular, quando fala dos poríferos, tem pergunta sobre coanócitos, né? Essas células, elas são muito importantes, elas podem... Fica até estranho você dizer são mais importantes dos poríferos, mas realmente elas têm uma importância muito grande, né? Porque elas filtram a água, elas agitam esse flagelo, captura alimento, captura oxigênio, né? Então, aqui mais uma imagem de um coanócito fazendo aí a fagocitose, que é adquirindo a partícula de alimento,
aí acontece a digestão aqui, ou ele envia direto para o amebócito, que vai fazer a digestão e distribuir os nutrientes para o corpo da esponja. Tá? Então, é dessa forma que ele faz a digestão do alimento que ele ingere. Mas e aí? A pessoa, quando ela se alimenta, né, vai para todos os órgãos do tubo digestório, e aquilo que não é útil é transformado em fezes e sai, né, do seu corpo. E no caso das esponjas, esse processo é feito pelo coanócito também, ou pelo amebócito. Ele captura a partícula, essa partícula ela é digerida, e aquilo que não for útil para a esponja, o que o coanócito faz? Ele elimina os resíduos diretamente na água. Tá? Então, porque é um metabolismo, é simples, mas é o metabolismo necessário do corpo dele. Então, ele elimina aquilo que ele não utiliza, os resíduos que ele produz no corpo dele, diretamente na água. Esses resíduos também são eliminados, tá? Formando como se fossem bolsinhas, e aí fica na membrana da célula coanócito, é eliminado para fora. Ok? Vamos ver aqui, para ilustrar o que eu estou dizendo um pouco, vamos ver um fragmento aqui de vídeo. Olha, nesse vídeo você está vendo dois mergulhadores, dois pesquisadores, eles estão com uma seringa com uma substância fosforescente, né? Com um líquidozinho aí esverdeado, amarelado. Isso é para mostrar realmente aquilo que eu estou falando para vocês, que as esponjas são animais filtradores. Ó, os pesquisadores colocaram do lado de fora. Olha só, a água vem entrando, e como a água está colorida, aquilo não é tóxico não, tá? A água é colorida para você ver. Ela vai ficar aí na cavidade ou átrio e vai sair aqui por essa abertura dessa esponja. Olha essa esponja gigante, você vê? O pesquisador se apoia na borda, ele se apoia na borda dela. Olha como ela é grande, essa esponja. E aí, olha que a água verde, a água colorida saindo. Isso é para ilustrar de que eles filtram a água né, vindo de fora, e a água entra aí nessa cavidade e sai por essa abertura, pelo ósculo. Olha que interessante, né? Aqui, novamente, aqui a pesquisadora está colocando a substância aqui pelo lado de fora do corpo desse animal. Olha que linda, parece o ósculo bem nítido. Aqui ao lado do... Oi, amor. Mas por que a água fica dessa cor? Porque esses pesquisadores colocaram realmente uma substância colorida para poder nós visualizarmos, porque senão a gente nem vê a movimentação da água. Então, aí a água ficou coloridinha e dá para a gente ver. Mas é só para estudo, é só para comprovar realmente, ó, né? Parece uma fumacinha, mas é a água colorida que a esponja filtrou. Ó, ele injeta isso por fora, isso não é tóxico, tá? E aí, olha como vai saindo pelo ósculo. Isso é o que a esponja faz constantemente. Ela filtra a água que vem por fora e a água sai pelo ósculo. É um mecanismo constante ali acontecendo. Né? Isso aqui é para ilustrar aquilo que eu estava falando. Ok? Bom, aqui nós temos, ó, nesta lâmina, né, vocês viram lá naquele vídeo, bem interessante esse vídeo, onde mostra uma esponja bem grande, com uma abertura superior enorme, né? O ósculo bem grandão. Aí vocês viram aquilo que a gente constata, aquilo que a gente lê, e o que vocês ouviram. São animais filtradores. Tem o corpo dotado de poros, né? Os porócitos que formam o corpo da esponja permite que a água entre e ela se movimenta no átrio ou espongiocele dessa esponja, e a água sai aqui por essa abertura. E esse é um movimentar constante. Esse é um exercício constante que acontece no corpo dos poríferos. Bom, aqui nessa lâmina nós temos, ó, esponjas marinhas que são utilizadas, são comercializadas. Se você for num supermercado, é comum você encontrar pacotes com esponjinhas, com esponjas que são utilizadas para banho.
Embora as esponjas daqui da nossa região, elas não são aconselháveis. Se você for tomar banho e você identificar, você pegar e, eu vou jogar aqui um sabão líquido, eu vou esfregar um sabão nela e vou esfregar no meu corpo. Não é aconselhável porque elas podem causar sérias coceiras no corpo, dermatites, né? Você pode ficar muito doente com coceira no corpo. Mas as esponjas marinhas, muitas espécies delas são amplamente comercializadas para utilizar no banho, para fazer a limpeza do corpo, para tomar banho, para esfregar a pele. A espongina, ela é uma estrutura proteica, é uma estrutura formada de proteína, macia e flexível, que sustenta o corpo de algumas esponjas. E essas esponjas que possuem essa substância, elas são utilizadas para banho, tá? Mais adiante a gente vai ver aí um pouco sobre as esponjas da água doce. Agora, nós vamos ver aquilo que alguém perguntou logo no começo. Professora, e como esses animais se reproduzem? Como é que as esponjas lá, será que tem a dona esponja e o seu esponjo que vão formar o esponjinha ou a esponjinha? Né? Vamos ver como é que acontece a reprodução das esponjas? Porque elas são muito fáceis de se reproduzir. Tá? Então, vamos ver agora como é que as esponjas se reproduzem. Bom, a reprodução, nós sabemos que é um mecanismo que todos os seres vivos fazem para gerar descendentes, né? Para deixar seus filhotinhos no mundo. As esponjas, né, os poríferos, eles podem se reproduzir de duas formas. De forma assexuada, tá? Essa forma assexuada, quem é que pode lembrar aí para mim rapidinho como é uma reprodução assexuada? Não precisa de não precisa de gametas, né? Não precisa do material genético do homem, do macho e da fêmea. Exatamente. Obrigada aí por participar. Então, as esponjas elas podem se reproduzir de forma assexuada, ou seja, sem que haja necessidade de ter espermatozoide e óvulo, né? Então, ela pode se reproduzir de forma assexuada por brotamento. Como é que isso acontece? Aqui nesse desenho eu tenho aqui para vocês, ó. Aqui é uma esponja adulta. No corpo dessa esponja, quando nós estamos falando de reprodução assexuada por brotamento, essa esponja, ela emite um brotinho. Ela emite como se fosse um nozinho no corpo dela. Esse nozinho, esse broto, ele vai crescendo, tomando a forma de uma esponja. Quando essa esponja já está desenvolvida, ela se solta, ela se desprende do corpo da esponja mãe e ela se fixa, né? Por lá, por perto, no solo, na areia, na rocha, e vai crescer, se tornar uma esponja adulta. Simples assim. Essa reprodução assexuada não tem participação de gametas. É a reprodução assexuada por brotamento, tá? Que eu repeti aqui o brotamento nessa lâmina aqui que eu coloquei para vocês. Então, de forma assexuada, tem o brotamento, que eu comentei com vocês agora. Tem a reprodução assexuada por regeneração, que tem nesse segundo quadro. Ó, pega uma esponja, aí de repente quebrou um pedaço da esponja e fragmentou todo, quebrou todo. Se deixar ali num espaço adequado, o que vai acontecer? Aqueles fragmentos, eles vão se reorganizar, as células se reorganizam e vão dar origem a uma nova esponja. Essa questão da regeneração, tem uma historinha bem rápida que eu quero compartilhar com vocês. Em uma região no nordeste do Brasil, houve um tempo em que os pescadores estavam tendo muito problema com as esponjas. Rasgava redes que eles colocavam para pescar, e o que eles faziam? Eles começavam a puxar aquele monte de esponja. Colocavam na canoa de pesca, o que eles faziam? Quebravam, maceravam todinha as esponjas e jogavam de novo na água. E, com o tempo, só aumentava e só aumentava, até que eles pediram ajuda para biólogos. E eles descreveram o que eles faziam. Na verdade, eles estavam
superpovoando a região com esponjas. Por quê? Porque elas têm a capacidade de se regenerar, elas se reproduzem por regeneração. Fragmentos dão origem, se reorganizam, né? As células ali que formam o corpo se organizam e dão origem a novas esponjas. Então, se não quer que as esponjas se reproduzam em grande quantidade, né, não pode ficar destruindo as esponjas e jogando lá no ambiente dela. Elas vão conseguir, né, aumentar a população. E aí vai causar um desequilíbrio. Uma superpopulação não é saudável para o ambiente. Ela causa um desequilíbrio. Outra forma de reprodução... Oi, amor? Então, cada pedacinho cresceu e se tornou uma nova esponja, né? Cada pedacinho se reorganiza e tem a capacidade de fazer uma nova esponja. Isso a gente chama de regeneração. Agora, se surgir um nozinho, um brotinho no corpo da esponja, não é regeneração, é brotamento, tá? Ele vai formar a esponjinha grande ali, vai se soltar e vai se desenvolver numa esponja adulta. Outra forma de reprodução assexuada que os poríferos fazem é a chamada gemulação. Esse processo ele é comum acontecer nas esponjas de água doce. Então isso acontece aqui em Manaus, aqui no Amazonas, onde tem rio, né? O que acontece? Em que consiste esse processo de gemulação? Formam-se brotos na parte interna do corpo da esponja, não é para fora, como no caso do brotamento, e sim na parte interna. Vão formando muitos brotinhos, vários brotinhos vão se formando, né? Então, são chamados também de gêmulas, e aí assim que a esponja ela consegue reconhecer que o ambiente está adequado para ela se reproduzir, ela libera esses brotos, que vão se fixar e vão se transformar em esponjas adultas. Isso acontece, esse processo de gemulação acontece quando o ambiente onde essas esponjas vivem não estão adequados para a reprodução, tá? Ela não consegue se reproduzir por brotamento, nem de outra forma, e aí ela faz esse processo de gemulação. Ela produz os brotinhos e fica ali guardando. Normalmente, isso acontece quando é um período de seca intensa, ou quando o tempo está muito frio, houve um período de frio intenso, e aí ela usa esse mecanismo. Aí ela percebe, agora está adequado, o ambiente está legal para a reprodução, e aí ela libera esses brotos. Então, essas são as três formas de reprodução assexuada que as esponjas fazem para gerar as esponjinhas. Brotamento, regeneração e gemulação. Ok? Perguntas até aqui? Não. Não. Vocês estão entendendo direitinho? Estão acompanhando? Estou entendendo tudo, professora. Relaxa. Sim. Sim. Mas com vocês eu estou relax o tempo todo, que eu sei que vocês são maravilhosos. Vamos, então, agora ver, já que as esponjas se reproduzem de forma assexuada, e nós vimos aí como é o brotamento, como é a regeneração e como é a gemulação, e quando isso acontece, vamos agora ver, então, que elas também se reproduzem de forma sexuada. Sim, elas se reproduzem também com a participação de gametas, espermatozoide e óvulos. Vamos ver, então. Eu preparei aqui 3 lâminas de reprodução sexuada para a gente fixar bem. Aqui você tem nessa bem simples, Se é reprodução sexuada, vai precisar dos gametas, né? Espermatozoide, que é o gameta masculino, e óvulo, que é o gameta feminino, beleza? E aí aqui você tem uma esponja, que é o macho, no caso, o que tem os espermatozoides, e aqui você vai ter também uma esponja, que é a que tem os óvulos. O que acontece? A esponja que tem os espermatozoides, ela vai liberar esses espermatozoides na água. E esses espermatozoides têm que contar com a sorte. Uhul! E lá vou eu, e lá vou eu. E lá vai os espermatozoides rumo à esponja que tem os óvulos, onde estão os óvulos ali prontinhos para ser fecundado. Esses espermatozoides, eles vão entrar, aqui está indicando pelo ósculo, eles podem entrar pelos poros também,
e vão fecundar os óvulos da outra esponja. Óvulo fecundado, o que acontece? Forma-se uma larva. Essa larva, ela é livre natante, ela vai nadar na água. Ela vai sair do corpo dessa esponja e ela vai ficar ali presinha, vai se fixar em algum canto, né? À medida que ela vai nadando, que ela está ali na água, ela vai sofrendo diferenciação. Ela vai formando várias célulazinhas, que é o que vai ser o corpo da esponja, tá? Aí ela se prende num determinado substrato e vai se desenvolver numa esponja adulta. Nesta lâmina, ó, eu preparei também aqui, ó, você tem uma esponja produzindo os espermatozoides, esse espermatozoide vem e entra no corpo da esponja que está com os óvulos ali prontinhos. Esse óvulo fecundado, ele forma uma larvinha que sai pelo ósculo, ó, aqui mostrando, sai pelo ósculo, e essa larvinha vai nadar, né? Ela vai sofrer o que a gente chama de invaginação, ela vai formar um monte, ela vai se curvar, e ela vai formar um monte de camada aqui, um monte de célulazinhas ali que vão formar o corpo da nova esponja. Então, ela se prende, né, como se estivesse com essa abertura para baixo, ela se prende realmente, e aí, à medida que ela se desenvolve, esse ósculo se abre. Essa abertura na parte superior se abre e pronto. É uma esponjinha aí que já está pronta para ficar adulta. Ó, aqui para finalizar a reprodução, né, temos a esponja liberando o espermatozoide. Esse espermatozoide ele pode entrar pelo porócito, fecunda o óvulo da outra esponja. Essa larvinha se forma e vai se prender em algum cantinho lá dentro da água, formando uma larva adulta, ok? Ok? Então, essa é a reprodução sexuada das esponjas, reprodução sexuada dos poríferos. Ó, aqui eu tenho um vídeo que é só é alguns segundinhos, só para ver a movimentação da água. Aqui, né, a gente não consegue visualizar, mas pode ver, por exemplo, se nós tivéssemos mecanismos, né, conseguiríamos ver a reprodução. Olha só, a movimentação da água, por aqui vai sair a larvinha na reprodução sexuada e vai se prender num canto, onde vai se tornar uma esponja adulta. Ó, aqui tem duas esponjas, uma pode liberar o espermatozoide, fecundar os óvulos da outra e dar origem aí às esponjas de forma sexuada, ok? Então, sobre a reprodução, alguma dúvida? Não. Professora, Oi, querido. os poríferos têm gênero? Tipo, masculino, feminino? Masculino? Não, porque eles podem produzir tanto óvulos quanto pode produzir espermatozoides, tá? Então, não dá para identificar, assim, essa aqui é uma esponja macho, essa aqui é uma esponja fêmea, porque eles podem produzir células tanto masculina quanto feminina. Ô, professora, até a esponja, né? Olha essa imagem aqui. Quem de vocês já viu essas imagens alguma vez? Não, foi para o Rio, tomar banho no Rio. Vocês já viram isso? Já? Alguém já viu? Como é que vocês chamam para isso? Ou os pais de vocês alertou vocês para não encostar, tipo assim? Chamo de bicho, professor. Aquele bicho ali. Bicho? E existe, professora? Meu Deus. Né? É comumente chamado de cauixi. Muito na vida. Já ouviram falar em cauixi? Não. Não. Sim, Não. Sim, professor. Vocês não vivem no Amazonas. Quando você vai tomar banho na água do rio, ao invés de você se coça, né? Ou você já viu alguém falando, tem muito cauixi naquela água. Na verdade, cauixi é o nome que se dá para as esponjas de água doce. Sério? Você vai ver, pode ter num galho da árvore, por exemplo, quando seca a água do rio, é bem comum observar
no galho das árvores, essas estruturas aqui, ó. E isso, então, é um animal. O cauixi, conhecido, ele, na verdade, é um animal. É a esponja da água doce, é um porífero. Né? Isso aqui eu tirei isso aqui lá do AVA, da SEDUC, da aula que vocês tiveram, tá? Então, ó, isso aqui são esponjas de água doce. Comumente, nós chamamos de cauixi para isso. Ó, aqui mais imagens de esponja de água doce. Aqui você vê, ó, né, minúscula, bem pequenininhas. Aqui é o verdinho que está grudado. Esse escuro é um vegetal. O verdinho é o animal, é o porífero que se alojou aí para sobreviver. Ó, na mão aqui do pesquisador. Uma esponja de água doce, um porífero de água doce. Ao light do dia. Aqui ao lado você tem, ó, parecem pedaços de vidro, parecem tubinhos de vidro. Na verdade, são as espículas. Essas espículas, elas formam o corpo das esponjas, estão presentes também nas esponjas de água doce, e é elas que causam uma coceira horrível. Tem pessoas que não sente tanto o impacto disso, mas tem pessoas que não podem nem tomar um pouco de banho no rio, que ela se coça toda e forma aqueles nós na pele, fica horrível. As dermatites, né, causada por essas estruturas que existem no corpo das esponjas. Então, não é a esponja viva que vai causar isso, mas quando elas morrem, elas se desintegram e soltam essas espículas. Essas espículas, elas são tão pequenininhas, são células, tão pequenininhas que elas entram na pele e provocam coceiras muito intensas. E, inclusive, pode causar cegueiras. Olha só aqui, essa imagem aqui, ela me levou muito para a minha infância, no interior, né, que eu passava na canoa, pegava meus pais me diziam, olha, não toca nisso, que isso é cauixi, isso dá muita coceira. Né? E eu vim descobrir com o tempo que isso são animais. São animais, né? São poríferos, são esponjas. São as esponjas de água doce, tá? Isso aqui é muito comum aqui para a nossa região, nas praias aqui de Manaus, é bem comum encontrar esses animais. Aí eu trouxe aqui uma informação, né? Será que as esponjas... Nós vimos lá, eu falei para vocês que as esponjas que tem a espongina, elas servem para tomar banho, para esfregar na pele, né? É comercializado, então, mas elas podem causar sérias doenças. Eu li um artigo que em 2006, no Tocantins, teve vários surtos de dermatite e cegueira na população. Né? São casos que são chamados de espongiose, doenças causadas por esponja. E aí houve uma pesquisa científica, pesquisadores chegaram à conclusão de que as dermatites que estavam acometendo o corpo das pessoas, aquelas coceiras que as pessoas ficavam todas com o corpo todo horrível de coceira, e casos diagnosticados de cegueira, eles descobriram que, na verdade, era causada por duas espécies de esponjas de água doce. Eu coloquei o nome delas aqui, Drulia uruguaiensis e Drulia citenosclera. Quando esses poríferos morrem, eles liberam na água as espículas. Essas espículas, então, são células que dão a estrutura no corpo dessas esponjas. Elas são como se fossem pequenos fragmentos de vidro, mas é muito pequenininho. Em contato com a pele, em contato com os olhos, ela pode causar cegueira, ela causa cegueira e causa coceiras fortes no corpo, tá? Então, é curiosidade. Bom, eu tenho esse vídeo aqui, que foi feito aqui em Manaus, tá? Para vocês verem. E esse período em que essas esponjas podem causar mais irritação na pele, ela acontece principalmente no período da seca. No período da cheia, quase não é observado, tá? Mas é no período da seca que fica aquela grande quantidade, se concentra os esqueletos desses animais, dessas esponjas de água doce, e aí a pessoa vai lá, toma banho, vai lá na praia, né, ou senta na areia,
e aí fica toda com coceira, tá? Deixa eu ver aqui. Temos 15 minutos, eu vou colocar da tempo. Já estamos no final da nossa aula, praticamente. Mas não é apenas a interdição da Ponta Negra que anda espantando os banhistas do rio. Se você é amazonense ou já mora na região há algum tempo, principalmente em áreas ribeirinhas, já deve ter ouvido falar em cauchi. Pois é, no período da vazante, o cauchi se torna ainda mais comum e incomoda bastante por causa da coceira que ele causa na pele. É o que já acontece em alguns pontos aqui do Rio Negro. Mas você sabia que o cauchi é um animal? Período de vazante dos rios no Amazonas. E quando o rio seca, surgem as praias, lugar de lazer e descontração com a família e amigos. Trouxe meus pais aí para curtir, eles são de fora. Aí ficaram encantados com o local. Praia da Sutuba, município de Iranduba. Domingo de sol, um cenário convidativo às margens do Rio Negro. A praia poderia estar lotada. E por que não está? O motivo pode estar na água. É o cauchi isso aí, né? Isso é cauchi, pai. Na seca, né? A gente já sabe, né? Não tive coragem de entrar. Tem muito cauchi. Tivemos que tomar banho, de chuveiro. E é na vazante que ele mais aparece. Na tradução do tupi para o português, cauchi significa mãe da coceira. E como coça? Coça, meu pai. Ninguém nem caiu na água mais, não. Na semana passada, este homem sentiu na pele os efeitos do encontro. Hoje, o passeio na praia foi só para a contemplação. Eu cheguei em casa com a minha pele avermelhada, nas partes íntimas, e coçando muito, entendeu? E eu tive que comprar um remédio, uma pomada, um creme para passar, por causa que a coceira era intensa, não parava de coçar, não. Este pesquisador estuda o cauchi há mais de 10 anos e explica: o cauchi é um animal, uma esponja de água doce. O cauchi é um recurso muito interessante da biodiversidade da Amazônia. Ele é comum em poucos lugares, é uma esponja, como essas esponjas que a gente usa, né, para tomar banho, só que é uma esponja de água doce. Uma esponja bastante comum nos rios da Amazônia. É interessante que aqui elas são muito grandes, elas estão em proporções bem maiores do que em outros locais em que elas são comuns, por exemplo, na Bacia do Prata, mesmo na Rússia, em alguns locais, no Lago Baikal. Mas aqui na Amazônia elas são muito grandes e são, por isso, também muito reconhecidas, né? As pessoas conhecem bem a história do cauchi. Pois é, diferente do que muita gente pensa, o cauchi é um bicho grande, geralmente encontrado em árvores que passaram algum tempo submersas, em pedras e até na areia. Isso que fica na água e provoca a coceira são espículas ou gêmula, uma substância que o cauchi expele para se reproduzir. Olhando no microscópio, é isso aí, ó. E apesar da aparência, esta outra pesquisadora afirma: não é tóxico. Eu e a professora Maria Cristina, da UEA também, temos um trabalho publicado internacional, onde ela fez um teste com essas esponjas, tanto a parte orgânica quanto a parte inorgânica da esponja, e o que a gente viu é que a toxicidade dele é nula. O fato é que para a Becassis, que trabalha com aluguel de pranchas de SUP, serviço agora, só quando as águas subirem e o cauchi seguir rio abaixo. Logo que começou a seca, a gente já conseguiu sentir esse efeito do cauchi, que todas as secas têm o efeito do cauchi, e é algo muito incômodo que corre. Isso. Então, ó, vocês viram? Os poríferos, né, daqui da nossa região, eles podem causar complicações para a gente, pode causar desconforto. Claro que eles não devem ser um impeditivo para você ir tomar banho no rio. Ah, eu vou lá tomar banho no rio, não vou mais na praia. Tem que tomar cuidado, né? Tem pessoas realmente que têm alergia, é bem mais propenso a desenvolver do que outros não têm a pele tão sensível, né? Mas aí você pensa, poxa, então eles só são ruins? As esponjas aqui da nossa região só trazem prejuízo? Não, né? Eles têm a sua importância econômica, têm a sua importância ecológica, tá? Aqui nós temos, por exemplo, essa imagem aqui que eu coloquei para vocês, para nós falarmos um pouco da importância ecológica.
Há pesquisas, várias pesquisas, que indicam, por exemplo, que a probabilidade de utilizar certas espécies de esponja, como essa que você vê, ó, ela está aqui nesses moluscos também de água doce. Olha aqui ela nessa outra imagem. Elas podem ser utilizadas como controle biológico. Se está tendo uma superpopulação desses moluscos, essas esponjas, se elas forem inseridas nesse ambiente, elas vão se desenvolver no corpo desses moluscos, impedindo o desenvolvimento dos moluscos. Então, com isso, elas podem ser utilizadas como um controle biológico, né? Então, elas têm a sua importância ecológica, tá? Aqui, essa outra lâmina, eu coloquei um vídeo para vocês que indica a importância das esponjas de água doce para a ciência no Amazonas. Pesquisadoras aqui do Amazonas, né, está fazendo uma pesquisa com a esponja de água doce e uma possível, né, verificando uma possível condição de curar o Alzheimer, né, verificando até que ponto esses animais podem ser utilizados na cura do Alzheimer, que é uma doença degenerativa, afeta os idosos, a pessoa vai esquecendo, esquece, e com o tempo ela não consegue nem se reconhecer. Só para nós sabermos, é importante vocês ilustrar para vocês a importância desses animais da nossa região. A esponja de água doce é um animal muito comum na região amazônica. Vive em árvores que passaram algum tempo submersas, em pedras ou em qualquer superfície que elas possam se alajar próximo à água. Aqui na região amazônica, ela é chamada de cauixi. E apesar da coceira causada na pele em época de vazante, esta pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas explica que o cauixi pode se tornar um grande aliado à saúde. Quando está na água, o cauixi tem o poder de concentrar outros tipos de substância. As esponjas, elas são, vamos dizer, bioindicadoras, né, de qualidade de água. E nela, elas por filtrarem a água, elas acabam adquirindo outros organismos, né, através dela, o que pode ajudar também, essa simbiose pode ajudar também na produção dessas substâncias ativas que procuramos. A pesquisadora ainda explica que as esponjas marinhas, por exemplo, já deram grande contribuição no desenvolvimento de fármacos. Nesses animais já foram descobertos compostos que apresentam atividade antiviral, antitumoral, antibiótica, anti-inflamatória e analgésica. Então, aí vocês viram a importância, né, para o setor da medicina, a importância dessas esponjas. Elas não são, você não deve pensar, as esponjas daqui da região do Amazonas, elas servem só para dar coceira na pele. A professora disse que só dá... Não, elas podem causar, né, dermatites, mas elas têm a sua importância no campo da medicina, né, que até agora não há cura para o Alzheimer. Então, pode ser, essa pesquisadora da Universidade Federal do Amazonas, ela busca uma possibilidade de que as esponjas sejam, né, grandes ajudadoras aí na descoberta da cura do Alzheimer. Bom, queridos, estamos chegando aqui ao final da nossa aula sobre os poríferos, né? Eu coloquei essa lâmina aqui só para nós fazermos um resumão. Falamos dos poríferos, que são animais. Aqui nesse desenho que eu coloquei para vocês, você vê os poríferos, segundo a ciência, eles são os animais mais primitivos, mais simples que existe no nosso planeta. São animais com o corpo dotado de poros, eles filtram a água para retirar os nutrientes, eles não possuem tecidos verdadeiros, eles não têm órgãos e nem sistemas, eles podem se reproduzir de forma assexuada e também de forma sexuada, né? Pode causar dermatites no corpo, podem causar coceiras, mas podem ser utilizados amplamente aí no comércio, né, utilizando para banho, utilizando também em pesquisas no campo da saúde. Foi uma alegria, é uma alegria sempre rever vocês. Quero agradecer a presença de vocês aqui, a participação. E agora, nós temos ainda 5 minutos
2 minutinhos é para a gente tirar, para você perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração, 3 minutinhos. Aí, logo depois, a professora Cat vai fazer o sorteio. Então, vamos lá? Perguntas? O que é que vocês acharam? Tem também as referências, tá? Que vocês vão encontrar quando eu colocar para vocês lá no grupo esse material que eu tenho, que nós trabalhamos hoje. E aí, o que foi que vocês acharam da nossa aula? Foi muito corrido? Vocês falaram menos hoje? Na aula passada vocês falaram mais, mas é que todo mundo estava com o microfone ligado. Quero agora ouvir vocês. Ai, professora, eu entendi tudo. Esponja, professora. Esponja, professora. Ah, eu não sabia que a esponja se... Eu não sabia que era até esponja, professora. Você não sabia o que era esponja? Não, professora, eu sabia. A professora tá me chamando de burra? Não, professora, eu sabia que você não sabia que ela se reproduz. Não quer dizer que não é isso, de forma nenhuma. É porque tem realmente determinadas informações que, às vezes, a gente se depara a primeira vez quando nós já somos velhos. Né? Tem coisas que vocês vão aprender quando vocês estiverem bem velhinhos. Não significa que eu sou um... Não! Vamos lá. E aí, o que mais? Quem é que vai dizer aí? Eu não consegui compreender. Claro que independente dos problemas de internet, né? Que eu sei que isso aí é uma coisa realmente que prejudica muito. Mas e aí, alguém tem alguma dúvida? Anotou para perguntar? Ou está tudo bem? Está tudo tranquilo? Conseguiu entender direitinho? Professora, eu conseguia fazer um... Oi? Olha, agora eu consegui entender mais ou menos a reprodução. Você não entendeu muito bem a reprodução? Eu entendi, só acho que eu não vou conseguir lembrar dos nomes. Não tem problema, meu amor. Eu vou colocar lá no grupo, eu vou postar lá no grupo de WhatsApp de vocês esse material, tá? Vai estar lá todo bonitinho para você acessar quantas vezes você quiser. Ok? Professora. Oi. Cheguei no comecinho da aula, cheguei já no meio. E é para escrever o nome no chat? Você participou da aula da semana retrasada? Da semana do... Sim. A gente tranquilo, então. Olha, eu estou vendo aqui que a conversa no chat está animada sobre celular, né? Lembra que eu falei para vocês? Na hora que tiver que dar aula, você tem que focar, tem que prestar atenção, porque são informações importantes, é para a vida de vocês. Isso aí não é só porque você está no 7º ano e você tem que dar aula de ciências, não. São informações que a gente tem que levar para a vida. Bom, queridos, então é isso. Quero agradecer imensamente a paciência de vocês, a presença de vocês aqui e dizer que estamos aí, tá? Na outra semana, eu acredito que ainda teremos mais aula, vamos ficar aí de sobreaviso, ok? Obrigado pela presença de vocês. Continuem aqui que nós vamos... Agora, o sorteio de quem vai me acompanhar no passeio no zoológico. Já que nós estamos falando do reino animal, lá é bem interessante, é super interessante. Professora, a aula vai voltar dia 24 mesmo, né? Isso, eles vão avisar ainda, amor, tá? Porque dia 10 parece que é dia 10 é pro ensino médio e dia 24 pro ensino fundamental, estavam falando.